e no vídeo de hoje eu vou explicar o que são e quais são as diferentes faixas de ondas cerebrais que temos e como cada uma delas nos afeta. Além de explicar como a meditação pode nos ajudar a alterar conscientemente essas faixas para que possamos realizar as nossas mudanças internas de forma efetiva e duradoura. Meu nome é Thaís Santos, seja bem-vindo ao meu canal e esse é o quadro Tá Explicando. O nosso cérebro é de natureza eletroquímica, isso é, quando as células nervosas disparam, trocam elementos carregados que então produzem campos eletromagnéticos. Como a atividade elétrica do cérebro pode ser medida, esses efeitos podem fornecer informações importantes sobre o que estamos pensando, sentindo, aprendendo, sonhando, criando e até como estamos processando as informações. Já foi descoberta uma ampla faixa de frequências de ondas cerebrais em humanos, desde os níveis muito baixos de atividade verificados no nosso sono profundo até as mais altas frequências registradas, vistas em estados elevados de consciência. Mas, para entender melhor como cada uma dessas faixas funcionam na prática, nós vamos primeiro ver a progressão da mudança das ondas cerebrais desde a nossa infância até a fase adulta e depois nós vamos ver como podemos alterar essas faixas por meio da meditação de forma intencional. Entre o nascimento e os 2 anos de idade, o cérebro humano funciona principalmente nos níveis de ondas cerebrais mais baixos, de 0,5 a 4 ciclos por segundo. Essa faixa de atividade é conhecida por ondas delta. Quando nós estamos em sono profundo, nós estamos em delta. Isso explica porque um recém-nascido não consegue permanecer acordado por muito tempo. E mesmo quando bebês com 1 ano de idade estão acordados, ainda estão essencialmente em delta, pois eles operam principalmente a partir do subconsciente. Sendo assim, eles absorvem todas as informações do mundo exterior com pouca edição, raciocínio crítico ou julgamento. Dos 2 aos 6 anos de idade, uma criança começa a demonstrar níveis de onda um pouco mais altos, de 4 a 8 ciclos por segundo. Essa faixa é conhecida como ondas θ. Nessa fase, as crianças tendem a ficar em um estado similar ao transe e estão essencialmente conectadas ao seu mundo interior. Vivem no abstrato e no reino da imaginação e exibem pouco raciocínio crítico e racional. Assim sendo, as crianças nessa faixa etária provavelmente aceitam tudo que é contado. E é nessa faixa também que afirmações negativas ou positivas vão diretamente para a mente subconsciente e dão origem à maior parte das nossas crenças inconscientes, pois esses estados de ondas cerebrais lentas são o terreno do nosso subconsciente. Entre os 5 e os 8 anos de idade, as ondas cerebrais se alteram novamente até uma frequência alfa, de 8 a 13 ciclos por segundo. A mente analítica começa a se formar nesse ponto e as crianças começam a interpretar e tirar conclusões sobre a vida externa, ao mesmo tempo que o mundo interior da imaginação tende a não ser mais tão real quanto o mundo exterior da realidade. As crianças nessa faixa etária normalmente têm um pé em ambos os mundos. Dos 8 aos 12 anos e daí em diante, a atividade cerebral aumenta até frequências mais altas. Algo acima de 13 ciclos por segundo em criança já é uma fronteira para as ondas beta. O estado beta sobe em graus variados daí em diante até a fase adulta e representa o nosso raciocínio analítico e consciente. Após os 12 anos, a porta entre a mente consciente e inconsciente geralmente se fecha à medida que as crianças avançam para a adolescência, tendem a mudar de beta de frequência baixa para a frequência média e alta. Agora, trazendo essas faixas para a idade adulta e o nosso cotidiano, elas se caracterizam da seguinte forma. Para a maioria de nós, as ondas delta representam o nosso sono profundo. Neste domínio, há pouca atenção consciente e o corpo está se recuperando. Já as ondas θ emergem do estado de sono lúdico, que é quando nós estamos sempre despertos. A mente consciente está desperta enquanto o corpo, de certa forma, ainda está adormecido. É nesse estado que a hipnose costuma fazer efeito, pois consegue acessar diretamente a nossa mente subconsciente. Em θ, nós somos mais programáveis, porque não há nenhum véu entre as mentes consciente e subconsciente. Já quando você está desperto e reduz consideravelmente a entrada de dados sensoriais do ambiente e menos informações estão entrando no seu sistema nervoso, suas ondas cerebrais naturalmente desaceleram e entram em alfa.
e você fica ainda mais relaxado e menos preocupado com os elementos do seu mundo externo, ao mesmo tempo que o mundo interno começa a consumir mais a sua atenção. Você tende a pensar e analisar menos. Em alfa, digamos que você está em um estado meditativo leve. Já quando seu cérebro está em beta, ele está processando os dados sensoriais e tentando criar um significado entre seu mundo exterior e interior. Isso acontece enquanto você assiste esse vídeo e pode sentir o peso do seu corpo no seu assento e pode ouvir o som ao fundo e também olhar o ambiente à sua volta. Todos esses dados estão sendo processados pelo seu neocórtex pensante. O estado beta é, na verdade, dividido em ondas beta de baixa, média e alta frequência. E são esses 3 níveis de onda beta que prevalecem as nossas atividades do cotidiano. Beta de baixa frequência é definido como a faixa de atenção interessada e relaxada, de 13 a 15 ciclos por segundo. Um exemplo dele é quando você está lendo um livro que você tem familiaridade com o assunto e seu cérebro provavelmente está disparando nessa faixa, pois você está prestando um certo grau de atenção sem qualquer vigilância. Já em beta de média frequência é produzida durante a atenção concentrada em estímulos externos sustentados, operando entre 16 e 22 ciclos por segundo, e aprender é um bom exemplo dessa faixa. Você também mudaria para ela se fosse perguntado sobre o que você leu naquele livro enquanto estava em beta baixo. Provavelmente você teria que relembrar um pouco e, consequentemente, haveria mais atividade do neocórtex, como um pensamento mais analítico. As frequências em beta médio e até baixo em certa extensão refletem o nosso pensamento consciente ou racional e o nosso estado de alerta. Eles são resultado do neocórtex captando os estímulos do ambiente por meio de todos os nossos sentidos e reunindo as informações em um pacote para criar um nível mental. Já beta de alta frequência é caracterizado por operar de 22 a 50 ciclos por segundo. Esse padrão é observado durante situações estressantes, em que as substâncias químicas nocivas de sobrevivência são produzidas no corpo. Esse estado é conhecido também como nosso modo de sobrevivência, de luta ou fuga. Já as ondas gama operam de 40 a 100 ciclos por segundo. São as frequências de ondas cerebrais mais rápidas já documentadas. Apresentar grande quantidade de atividade gama coerente no cérebro, de certo modo, está ligado a estados mentais mais elevados, como felicidade, compaixão e até expansão da consciência. Esse é um estado em que as pessoas tendem a descrever como experiência transcendente. Bom, já deu para perceber que, em geral, quando migramos para estados de ondas cerebrais mais lentas, vamos mais fundo no mundo interior da nossa mente subconsciente. E o inverso também é válido. Ao migrarmos para estados de ondas cerebrais mais altas, ficamos mais conscientes e atentos ao nosso mundo externo. Mas até aqui tudo bem, todos esses estados são normais e cumprem muito bem as suas funções naturais. O problema é que atualmente, devido ao grande número de estímulos e situações estressantes em nossa vida, nós estamos passando a maior parte do nosso tempo em beta alto. E isso tem como uma consequência séria a longo prazo. E é disso que nós vamos falar agora. Mas antes, se você está gostando desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, pois isso ajuda muito o canal. As emergências sempre criam uma necessidade considerável de aumento de atividade elétrica no cérebro. A natureza nos dotou da reação de lutar ou fugir, que ajuda a focar rapidamente em situações potencialmente perigosas. Neste estado acontece uma forte estimulação fisiológica do coração, dos pulmões e do sistema nervoso simpático, que leva a uma mudança drástica nos nossos estados fisiológicos. Nele, a nossa percepção, comportamentos, atitudes e emoções são alteradas. A ansiedade, a preocupação, raiva, dor, sofrimento, frustração, medo e até estados mentais competitivos induzem as ondas betas de alta frequência a predominar durante as crises. A curto prazo, esse estado é muito útil em várias situações, principalmente nas de sobrevivência. No entanto, se continuarmos no modo de emergência por muito tempo, beta alto nos desequilibra, pois manter essa faixa exige uma imensa quantidade de energia, além de ser o padrão cerebral mais reativo, estável e volátil de todos. Quando beta alto torna-se crônico e descontrolado, o cérebro é drenado para além da faixa saudável.
E é isso que infelizmente está acontecendo com a maioria da população. Estamos obsessivos ou compulsivos, super alertas ou cronicamente fadigados, ansiosos ou deprimidos. E isso é um reflexo desse estado sustentado. No funcionamento normal do cérebro, que age como parte do sistema nervoso central, ele controla e coordena todos os outros sistemas do corpo, mantém seus batimentos cardíacos, digere seus alimentos, regula seu sistema imune, mantém a sua taxa respiratória, equilibra os seus hormônios e controla o seu metabolismo. Quando a mente está coerente e em ordem, as mensagens que viajam do cérebro para o corpo via medula espinhal produzem sinais sincronizados para um corpo equilibrado e saudável. Porém, beta-alto contínuo deixa o nosso cérebro em desordem, que a longo prazo produz um coquetel insalubre de substâncias químicas que bagunçam todo o sistema. E quando os sinais desordenados e incoerentes do cérebro retransmitem mensagens eletroquímicas misturadas e erráticas através do sistema nervoso central para o restante dos sistemas fisiológicos, isso desequilibra o corpo, perturbando todo o seu equilíbrio e preparando o terreno para as doenças. Além disso, beta-alto de longo prazo também dificulta o nosso foco no nosso eu interior, pois nesse estado estamos com foco quase que exclusivamente no nosso ambiente externo. Assim, nos identificamos mais prontamente com os elementos materiais e passamos a maior parte do tempo preocupados em criticar todo mundo que conhecemos, julgar a aparência do nosso corpo, ficamos excessivamente focados nos nossos problemas, nos agarramos aos objetos que possuímos com medo de perdê-los, nos sobrecarregamos com lugares aonde precisamos ir e ficamos preocupados com o tempo. E tudo isso deixa pouco poder de processamento do cérebro para prestar atenção em nós mesmos e nas mudanças que realmente queremos fazer no nosso interior. E isso explica o porquê temos tanta dificuldade para nos desenvolver e mudarmos quem somos. O cérebro em beta alto não consegue mudar tão facilmente para ondas mais baixas e coerentes. E quando você está preso nessa frequência, a aprendizagem é difícil, pois pouquíssimas informações novas que não sejam iguais à emoção que você está experimentando conseguem entrar no seu sistema nervoso. Pois quando tudo parece uma crise, o seu cérebro transforma a sobrevivência em uma prioridade. E ele não se preocupa em aprender ou criar algo novo. Ele entende que não é hora de crescimento e mudança, é hora de sobrevivência e emergência. Bom, mas é claro que por mais viciante que seja esse estado, ele não é permanente e irreversível. Nós podemos alterar esse estado de modo consciente e treinar a nossa mente para que as situações e estímulos externos causem menos impacto sobre o nosso estado mental e de um modo que nos permita manter um estado mental mais coerente e saudável, além de conseguir acessar as faixas que te permitem realizar as mudanças internas que você tanto deseja. E tudo isso é possível com a ajuda da meditação. Então vamos ver agora como isso funciona e como ela pode nos ajudar. Na meditação, você pode naturalmente desacelerar a vigilância de alta velocidade do cérebro e do corpo e entrar em um padrão de ondas cerebrais mais relaxado, ordenado e sistematizado. No cérebro, a meditação funciona da seguinte forma. Quando você, com a coluna ereta, fecha os seus olhos, faz uma série de respirações conscientes e se volta para o seu interior, o input do mundo exterior já é reduzido e o seu neocórtex tem menos coisas para pensar e analisar. Como resultado, a mente analítica começa a se acalmar e a atividade elétrica do neocórtex é reduzida. Então, quando você calmamente presta atenção, se concentra e foca de forma relaxada, automaticamente ativa o seu lobo frontal, o que reduz os disparos sinápticos do restante do neocórtex. Assim, você diminui o volume dos circuitos do cérebro que processam tempo e espaço. Isso permite as ondas cerebrais desacelerarem naturalmente para a alfa. Neste processo, você sai do sistema nervoso simpático para o parasimpático, que é quando você sai da fisiologia do modo de sobrevivência de luta, medo e fuga para um sistema de proteção interna de crescimento e reparo. Nessa migração de um estado de sobrevivência para um estado mais criativo, o seu cérebro naturalmente se recalibra para um padrão de ondas cerebrais mais ordenado e coerente. Você sai do foco do ambiente, corpo e tempo e começa a se sentir mais conectado, inteiro e equilibrado, experimentando emoções elevadas, mais saudáveis de confiança, alegria e inspiração.
Caso você continue praticando de forma correta, é possível migrar para a frequência de onda tetra, que é quando o seu corpo está adormecido, mas a sua mente está desperta. Neste estado, você atinge um sistema mais profundo do subconsciente, onde é possível mudar as suas associações e padrões negativos para outros mais positivos. O objetivo fundamental da meditação é ir além da mente analítica de beta, pois quando estamos nessa mente não podemos realmente mudar. Só podemos analisar o nosso antigo eu, mas não podemos desinstalar os programas antigos e instalar novos. A meditação abre a porta entre a mente consciente e subconsciente. Ela ajuda a acessar o sistema operacional do subconsciente, onde reside todos os nossos hábitos e comportamentos indesejados, para mudá-los para modos mais produtivos que nos apoiem em nossa vida. Além disso, práticas contemplativas interiores treinam a nossa mente, o corpo e o cérebro para estarem presentes, em vez de se estressarem por antecipação para algum evento futuro, e também te liberta das emoções que mantêm você preso ao passado. Já para a nossa saúde física, como a meditação te deixa em faixas de ondas cerebrais mais coerentes, esse novo sinal ordenado e sincronizado do cérebro para o corpo organiza os diversos sistemas, como cardiovascular, digestivo, imune e todos os demais. Quando o sistema nervoso se recalibra, toda a enorme quantidade de energia que era necessária para a sobrevivência agora pode ser utilizada para a criação, permitindo assim que o corpo comece a se curar. Persistindo na meditação e criando uma coerência interna, você não apenas consegue eliminar uma porção de condições físicas negativas, estados emocionais, comportamentos, pensamentos e sentimentos destrutivos, como também consegue progredir na sua transformação pessoal e desenvolvimento. Sem contar que quando você atinge um estado neutro da mente, é bem mais fácil se engajar em um estado intensificado como a compaixão, e é mais fácil implementar alegria, amor ou gratidão puros ou qualquer estado emocional elevado. Isso porque essas emoções já são profundamente coerentes. E quando você avança pelo processo meditativo e produz um estado de onda cerebral que reflete essa pureza, você, nesse estado, começa a dominar o ambiente, o tempo e o seu corpo, que antes produziam estados emocionais autolimitantes. Nesse estado, eles não te controlam mais, é você quem controla eles. Bom, esse foi o vídeo de hoje e eu espero que ele tenha ajudado você a entender melhor como as nossas ondas cerebrais funcionam e como usá-las e modificá-las de modo consciente para apoiar as suas mudanças internas. E se você se interessou e quer saber mais sobre meditação, já se inscreve no canal e confere os vídeos que eu falo sobre o assunto, além de fazer as meditações guiadas que tem por lá. Então eu te vejo no próximo vídeo.